A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, com muita alegria nós estamos chegando mais uma vez para deixar para você a leitura da lição da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, lição esta da CPAD Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O nosso objetivo com esse vídeo é deixar a leitura da lição que será estudada nesse próximo domingo aí na sua Escola Bíblica Dominical da sua igreja ou em outras igrejas, como é o caso de aqui nos Estados Unidos, na Brazilian Assembly of God de Quincy, no estado de Massachusetts, onde eu, pastor Alexandre Bernardino, sou pastor, temos a nossa escola bíblica na sexta-feira. Em muitas outras igrejas, a escola bíblica são em dias alternados da semana. Portanto, o nosso objetivo é deixar a leitura da lição para aqueles que estão trabalhando e muitas vezes não têm tempo para fazer uma leitura durante o dia, possam estar assim ouvindo e se familiarizando com aquilo que será estudado neste próximo domingo ou nesta próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos então para a nossa lição. A lição é a lição do quarto trimestre, que traz o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nós já chegamos na lição de número 6. A lição de número 6, ela traz o tema A Justiça de Deus. Nós vamos para o nosso texto áureo. O texto áureo vai dizer o seguinte: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Salmo de número 18 e versículo 26. A verdade prática da nossa lição diz: os agentes do juízo divino revelam a responsabilidade, ou melhor, que a responsabilidade é humana e pessoal. A leitura bíblica diária nós vamos encontrar de segunda a sábado nos seguintes versículos durante a semana, para que esses versículos venham preparando sobre a lição que será estudada. Para segunda-feira, nós tivemos a leitura de Gênesis no capítulo 18, versículo 26, e o tema dessa leitura seria: o justo juiz de toda a terra sabe separar o justo do injusto. Gênesis no capítulo 18, 26 diz: então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Depois nós temos a leitura para terça-feira, qual o tema é: animais selvagens são agentes de Deus para o juízo divino. Segunda Reis, no capítulo 17, versículo 25, vai dizer: e sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e o Senhor mandou entre eles leões que mataram a alguns deles. Quarta-feira chega e nós temos a leitura bíblica de quarta-feira em Jeremias no capítulo 24, versículo 10, a qual o tema da leitura é espada, fome e pestes são agentes da ira divina. Diz assim a leitura: e enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Quinta-feira, o tema da leitura de quinta-feira diz: a trilogia da morte, espada, fome e peste envolve destruição e diáspora. Jeremias, no capítulo de número 29, versículo 18, vai dizer: e persegui-lo-eis com a espada e com a fome, com a peste, e dá-los-ei para deslocarem-se por todos os reinos da terra, para serem uma maldição e um espanto, e um assobio e um opróbrio entre todas as nações para onde os tiver lançado. Sexta-feira, nossa leitura bíblica, o tema dela será o juízo divino sobre Jerusalém, é o prenúncio da grande tribulação. Vai estar em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o povo teu, todo aquele que for achado escrito no livro. E chegamos agora para o dia de sábado. A leitura tem o tema: o derramamento da ira de Deus nunca acontece sem aviso prévio. Em Lucas, no capítulo 21, versículo 21 ao versículo 24, vai dizer: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem nela, porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e a ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Tá aí então as leituras bíblicas diárias durante toda a semana, e você vai perceber que tudo fala sobre a justiça de Deus. Nós vamos agora então para a nossa leitura bíblica em classe, que vai estar em Ezequiel, no capítulo de número 14, o versículo 12 ao versículo 21, que vai dizer o seguinte: Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pelas terras nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada e ninguém possa escapar por ela por causa das feras, assim que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos e nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser, espada passa pela terra, e eu arrancar delas homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos e nem filhas livrariam eles, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome, as nocivas, alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais? Aí está a nossa leitura bíblica em classe, onde está baseado o nosso estudo. Vamos para a introdução com os tópicos e também os subtópicos. A introdução. É importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, versículo 12 ao versículo 21. Estaria o profeta partindo do genérico para o específico, ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica, e a segunda é específica, dirigida a Jerusalém. A presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Lembrando a você que nós não comentamos a lição, apenas deixamos a leitura. Amém? Então vamos lá. Primeiro tópico, sobre a identificação do juízo divino. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado. Subtópico 1. O discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa e nem mesmo sem um prévio aviso. Amós, no capítulo 3, versículo 7. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira para oferecer oportunidade de arrependimento. Jeremias 3,14, Jeremias 38, 17 e 18, Amós 5, versículo 1 ao 4, versículo 14 e versículo 15. O perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu na cidade de Nínive, Jonas 3 e versículo 10. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma questão de justiça e santidade. Subtópico 2. A primeira parte do oráculo, baseado no versículo 13 da leitura bíblica em classe. A expressão, quando uma terra pecar contra mim, essa expressão pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir a sua palavra.
ele torna instável o sustento do pão, versículos 13, depois Ezequiel no capítulo 4, versículo 16, Ezequiel capítulo 5, versículo 16. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais, Mateus 24, versículo 7, e depois Apocalipse 6 e versículo 8. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Quando nós damos as referências, é baseado sobre aquilo que está se falando aí a lição. Amém, irmãos? Subtópico de número 3. Descrição dos agentes do juízo divino. Versículo 17 e versículo 21 da leitura bíblica em classe. E Javé, quem manda as chuvas, ou é Javé quem manda as chuvas e fertiliza as terras e os campos. Jeremias 5, versículo 24, Jeremias 14, versículo 22, Deuteronômio no capítulo 32 e versículo 2, Amós 4, versículo 7 e versículo 8. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Oséias 2 e versículo 8. A seca era sinal visível do castigo divino. Jeremias 12, versículo 4, Deuteronômio 28, versículo 23. A espada, linguagem figurada para designar a guerra, também resulta em fome e peste. Ezequiel no capítulo 6, versículo 3, versículo 12. Ezequiel no capítulo 7, versículo 15. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é o resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, da leitura bíblica em classe, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. O tópico de número 2, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel duas citações hipotéticas de oração intercessória de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Primeiro subtópico. Exemplos de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar as cidades de Sodoma e Gomorra, atendendo à oração intercessória de Abraão. E isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Gênesis 18 e 32. Moisés e Samuel, dois baluartes de Israel, foram atendidos nas suas petições em favor do povo nos casos de pecados e rebeliões. Você vai ver isso em Êxodo 32, versículo 11, versículo 14, Números 14, versículo 19 e 20, 1 Samuel, capítulo 7, versículos 5, 6 e 9, 1 Samuel, no capítulo 12, versículos 19 ao 25, Salmo de número 99, versículos 6 ao 8. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus, ainda no Sinai com o culto do bezerro de ouro. Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Êxodo 34, versículo 10. Inspirados nessas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros. Efésios 6, versículo 18 e 19. Tiago 5, versículo 16. E intercedemos pelos pecadores para que eles se arrependam e venham a Cristo. Subtópico 2 do tópico 2. Um castigo inevitável. As reiteradas rebeliões dos filhos de Israel ao longo de sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno, segundo a Crônicas, no capítulo 36, versículo 15 e versículo 16. As Escrituras mostram que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até pessoas, como sucedeu com Saul. 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 1. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, Jeremias 14, versículo 21. Mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Jeremias, no capítulo 15, versículo 1. Terceiro subtópico do tópico 2. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. A Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5, versículo 16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado
para morte. Na linguagem do apóstolo João, em 1 João, no capítulo 5, versículo 16, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 28 e versículo 29. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel, mas no período final do reino de Judá não havia mais remédio senão o juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Vamos agora para o tópico de número 3, sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Primeiro subtópico, do tópico 3. Por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Gênesis, no capítulo 18, versículo 32. Essa era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Esse argumento pode explicar por que Ezequiel afirma que, ainda que estivessem no meio delas 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma. Versículos 14 e versículos 20 da leitura bíblica em classe. Esse oráculo está entre os mais severos. Veja que todas as vezes que os 3 juntos são mencionados, vêm acompanhados da chancela de autoridade espiritual, entre aspas, diz o Senhor Jeová, no versículo 14, ou vivo eu, diz o Senhor Jeová, versículo 16, 18 e 20. Subtópico de número 2, Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há quem se surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes antigos patriarcas, mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas e viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram o mesmo Deus Javé de Israel, Criador dos céus e da terra, conforme Gênesis 6, versículos 7 e 8, Hebreus 11, versículo 7, Jó, capítulo 1, versículo 8, Tiago 5 e versículo 10. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Romanos, no capítulo 3, versículo 22, Romanos, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 19. Subtópico 3 do tópico 3, o profeta Daniel. Nos últimos tempos tem surgido questionamentos sobre a identidade do Daniel apresentado nesse trio de justos. São 2 os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega, Dan-il. Não é como Dan-ial, usada no livro de Daniel. E segundo, o fato de ser muito jovem para ser contado entre 2 patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações, variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro na corte de Nabucodonosor. Daniel, no capítulo 2, versículo 48 e versículo 49. A reputação de Daniel pela sua fé e sabedoria se espalhou rapidamente entre os exilados da Babilônia. Ezequiel, no capítulo 28, versículo 3. Chegamos então para a conclusão da nossa lição. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crer em Jesus. Está aí a leitura da nossa lição da Escola Bíblica Dominical para este domingo, a qual nós teremos as nossas escolas bíblicas nas Assembleias de Deus do Brasil e em muitas outras espalhado pelo mundo afora. Aqui na nossa igreja, na Brasília, na Assembly of God, é na sexta-feira, a partir das 8 horas da noite. Então, daí a lição que você vai estar estudando.
Esse conteúdo é para que você fique por dentro de qual é a matéria que será dada agora nessa próxima Escola Bíblica Dominical para a classe dos adultos, a lição da CPAD. Lembrando que esta lição foi escrita pelo nosso pastor Ezequias Soares, que Deus possa o abençoar de forma poderosa. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e que Deus te abençoe mais uma vez. Um grande abraço, a gente volta na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Até 1000 gerações, tua família.